A razão para eu estar falando isso é que não se criem expectativas de que a ação que a Câmara tomou impeça o Bolsonaro ou qualquer outro réu de ser condenado. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu vou começar o programa de hoje falando sobre o Ramagem, né? Sobre um dos desdobramentos mais importantes que nós tivemos aí nos últimos dias, sobre o processo que envolve o presidente Bolsonaro, né? E eu tenho que dizer que no momento aqui do programa, esse ainda é um assunto um pouco obscuro, ninguém tem muita certeza do que aconteceu ou do que está sendo feito realmente. Eu ontem conversei com alguns deputados, eles estavam muito, muito felizes. Eu assisti uma live no perfil da minha querida deputada Bia Kicis, muito guerreira, os deputados estavam eufóricos também, meu amigo Gustavo Gaia, também assisti vídeos no perfil dele. E a notícia que saiu foi essa aqui: Câmara aprova suspensão de ação penal contra delegado Ramagem relacionada aos atos de 8 de janeiro. E o que diz o texto é assim: a Câmara dos Deputados aprovou a sustação de ação penal no Supremo Tribunal Federal relacionada à suposta tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, no qual está incluído o deputado delegado Ramagem. Aprovado em plenário por 315 votos a 143 e 4 abstenções, e guardem esse placar, 315 a 143 com 4 abstenções, a sustação foi promulgada na forma da Resolução 18/25. O pedido da sustação foi feito pelo PL e aprovado na tarde de ontem na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, antes de chegar ao plenário. O relator, que foi o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que cabe sustar a ação porque os supostos crimes de alegada tentativa de golpe de Estado e de suposta abolição violenta do Estado Democrático de Direito e alegada organização criminosa, dos quais o Ramagem é suspeito, teriam sido praticados depois da sua diplomação. Então, sustar a ação penal não é julgar para impunidade, é a paralisação do processo até o fim do mandato, daqui a 1 ano e 6 meses, declarou. Então, o que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou é que essa ação penal contra o Ramagem no Supremo Tribunal Federal deverá ser suspensa, ou deverá ser sustada, deverá ser suspensa nesse momento, né? E há uma discussão a respeito dos efeitos para os outros réus. Eu vi o deputado Gustavo Gaia comemorando muito, dizendo ninguém prende Bolsonaro, etc. Qual é a base disso, né? A base para a sustação dessa ação penal contra o Ramagem é o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal. Aquela Constituição Federal que eu não tenho certeza se ainda existe, mas aquela Constituição Federal de 88 dizia o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Ok, muito bom. Qual o problema dessa história? O problema é que, como eu disse, a Câmara está anunciando, e muitos deputados estão cantando, como se esse fato também se estendesse aos outros réus do processo no Supremo Tribunal Federal, ou seja, como se a sustação da ação penal contra o Ramagem sustasse também o processo contra os outros réus, inclusive o Bolsonaro, ou até mesmo o meu caso. Eu entendo que a Câmara tenha decidido dessa forma, mas lendo o texto da lei, eu só consigo ver efeitos para o deputado Ramagem. Adoraria que fosse para os demais, né? Mas lendo o texto da lei é muito difícil interpretar a Constituição de outra maneira.
Ou seja, a Constituição diz que, por iniciativa de partido político e pelo voto da maioria dos membros, a ação penal contra o senador ou deputado poderá ser sustada. Mas se o Bolsonaro não é nem senador nem deputado, me parece evidente de que isso não seria aplicado a ele. Um dos argumentos levantados sobre a decisão se estender ao Bolsonaro, e eu vi isso de um jurista até que eu gosto, é que ambos fazem parte do que o Supremo chama de núcleo crucial do golpe, o que a partir disso seria impossível, então, portanto, julgar Bolsonaro sem julgar Ramagem. Tenho que dizer a vocês que eu discordo disso, e a razão é explicada, na verdade, por 2 pontos. Primeiro que eu não acho que a Ramagem tem um papel tão preponderante assim da narrativa de acusação da PGR, né? E segundo é que é muito comum que um processo seja desmembrado e suspenso em relação a apenas um dos réus. Eu digo isso para vocês porque isso é basicamente o mesmo efeito, a mesma coisa que deve acontecer com a acusação contra mim, né? Inclusive o meu processo já foi criado num núcleo separado, ou seja, ele já nasceu desmembrado, e ao contrário dos outros núcleos que tem 10, 8 pessoas. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Eu tô sozinho nesse núcleo 5, pelo menos pelo que eu vi nos jornais, uma vez que eu nunca fui informado formalmente sobre esse processo. Aliás, o STF tornou mais 7 pessoas de um dos núcleos réus anteontem. O meu processo é desmembrado porque eles sabem que comigo no exterior eles não conseguem dar andamento ao processo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para defender que o processo contra o Bolsonaro siga? Obviamente não. A razão para eu estar falando isso é que não se criem expectativas de que a ação que a Câmara tomou impeça o Bolsonaro ou qualquer outro réu de ser condenado. Eu sempre digo, satisfação é uma equação, né? É uma razão onde a expectativa é o denominador e a entrega é o numerador. Se você tem uma expectativa exagerada, ou seja, se o seu denominador é muito alto, para aqueles que gostam de matemática, não importa o tamanho do seu numerador. O resultado, a razão entre as duas coisas vai ser sempre muito baixa. Da mesma forma que se você tiver uma expectativa muito baixa, qualquer entrega que você tiver, você fica feliz. Inclusive, muita gente adora ser o fodão cético. Eu acho que isso aí não vai dar em nada. Isso aí, o Brasil já acabou. A gente ouve as pessoas falando isso e elas se acham super fodaraças, criando esse gatilho mental para não ter expectativa nenhuma e não ficarem frustradas. Porque no final das contas as pessoas que fazem isso são pessoas muito fracas. E o problema é que quando você não tem expectativa nenhuma, você não tenta nada e aí é que você não tem sucesso. Então, o que faz uma pessoa equilibrada? Ela procura olhar a realidade e ajustar as suas expectativas, não ao seu wishful thinking, né, aos seus desejos, nem a essa proteção mental vagabunda de pessoas fracas. Você busca e fala assim, qual será que é a realidade? Então, o bom cenário possível é que esta decisão tenha, sim, efeito para a ação penal do Alexandre Ramagem. Esse seria o bom resultado possível, além de outros que eu vou tratar agora. Mas o mais provável é que ainda nessa semana, até mesmo hoje ou amanhã, o STF faça o que vem fazendo o tempo inteiro, derrube a decisão. Como um todo, diga que é inconstitucional, como aliás já estão dizendo os assessores de imprensa deles no Globo de hoje, e que toda essa decisão da Câmara não surta efeito nenhum, nem mesmo em favor do Ramagem. E eu não vou dizer nem que eu ficaria incomodado com isso, porque é importante a briga.
Eu diria que o mais importante da vitória na Câmara dos Deputados foi a própria Câmara dos Deputados ter se levantado contra o Supremo Tribunal Federal e dado um recado. A postura de enfrentamento da Câmara é o mais importante. Ora, o nosso parlamento está acovardado, acuado e tímido. Então nós temos que comemorar o avanço dessas ideias, o avanço dessas iniciativas. A outra coisa que eu acho absolutamente digna de atenção é o placar pela qual foi aprovada a sustentação da ação penal contra o Ramagem. Esse placar, 315 a 143, mais do que o dobro dos votos a favor do que teve os votos contrários, se não me engano, a maioria 257, coisa assim. Então, ampla maioria, muita sobra. E eu diria que este é um bom proxy, ou seja, uma boa estimativa para o placar que tenha a lei da anistia quando ela for pautada. Eu volto a dizer, está ficando impossível para o STF continuar segurando o projeto da anistia. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.